João, capítulo 14, versículo de número 1. Diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus. Texto este bem conhecido de todos nós, não é? E nós queremos meditar nesta palavra com brevidade de tempo, levando em conta que o nosso tempo está sempre hoje mais resumido, não é? Nós queremos trazer-lhe esta palavra. Jesus estava falando ali aos discípulos e acreditando ele que os discípulos já o conheciam. Quando ele diz: eu vou para o Pai, depois vocês irão, porque vocês sabem o caminho. E ele é surpreendido. Ele é surpreendido com a colocação de Tomé, que diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Penso eu que, como um líder que era o Senhor Jesus, naquele momento, ficou até angustiado, decepcionado, por acreditar que todos já tinham o entendimento, conhecimento do que ele havia falado durante todo o tempo em que esteve com eles. Mas a colocação de Tomé trouxe-lhe frustração. E o Senhor disse: eu sou o caminho. Eles não sabiam quem era o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e também sou a vida. Aleluia. Jesus estava tentando esclarecer a eles, deixar ainda mais claro de quem era que estava se tratando. Era dele próprio, o Senhor Jesus. Quando ele disse é o caminho, é porque as pessoas precisavam andar por ele. A verdade é que porque fora dele não há verdade. E ele disse: eu sou a vida, dizendo que não há vida sem ele, Jesus. Em outra oportunidade ele diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus é a vida. Jesus não é vida como se houvesse outras vidas. Jesus é a vida, a fonte da vida. Louvado seja o Senhor. Quando ele se encontra com a mulher lá em Sicar, lá na fonte de Jacó, como conhecemos, e a mulher questionou Jesus com respeito à água, ele disse: olha, quem tomar dessa água aí da fonte de Jacó voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aleluia. Porque a água que eu lhe der se fará nele como que uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela produz vida em nós. Aleluia. E aí nós começamos a ter essa vida, uma vida duradoura, porque ela é abundante em nós. Jesus disse: se beber dessa água, voltará a ter sede. A água que Jesus estava falando era a água normal, H2O, aquela que nós tomamos e depois voltamos a precisar dela. Jesus disse: mas a água que eu estou lhe dando, nunca mais vais precisar.
aleluia, porque o Senhor perdoando os pecados dos homens, aqueles pecados perdoados, o Senhor já os lavou, já os limpou, e o homem está apto a ir morar no céu. Glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Jesus é a vida, Jesus é a vida, Jesus é a fonte da vida, Jesus é a grande promessa que o Senhor fez para a sua igreja, ou para o mundo, dizendo que abriria uma porta. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. O Evangelho de João diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Jesus é o centro, Jesus é o alfa e Jesus é o ômega. Ele disse: eu sou o princípio e sou o fim das coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É como disse Isaías a respeito do Senhor, dizendo: eu sou aquele que anuncio o fim das coisas ainda no princípio. Aleluia. Eu tenho o conhecimento prévio de todas as coisas. Louvado seja o Senhor da glória. Para vermos aí o tamanho do nosso Deus, a providência que Ele tem para nós. Mas as pessoas têm esquecido isso. E eu não estou me referindo às pessoas que nunca ouviram falar do Senhor. Me refiro àqueles que professam o seu nome, assim como os discípulos que andavam com o Senhor Jesus. E que quando o Senhor disse: vocês conhecem o caminho, eles não sabiam que caminho era esse, não sabiam. Muitas pessoas estão vivendo hoje, irmãos, assim, sem ter conhecimento, sem ter entendimento. Aí nós lemos Isaías capítulo 1, versículo de número 3, bem conhecido: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Diz ele: mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Israel era o povo que o Senhor havia tirado do Egito, pois esta fala é apenas 700 anos antes do Senhor, antes de Cristo. O profeta Isaías profetizando, o povo já tinha passado por tudo aquilo, já tinha um entendimento claro do Senhor, mas o Senhor disse que eles não conheciam, que eles não entendiam. E por isso continua o profeta dizendo a eles, no capítulo 5, versículo 13: porque o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres padecerão de fome, e a multidão secará de sede. Por isso as sepulturas, no plural, foram aumentadas e abriram a sua boca. Falta de conhecimento de Deus, de entendimento do Senhor, da sua palavra. Hoje estamos vivendo dias difíceis. Hoje estamos vivendo um período complicado, porque as pessoas, mesmo aquelas que professam a fé no Senhor, têm esquecido um pouco desse Deus verdadeiro, poderoso, aleluia, desse Deus que dá assistência, que na hora da dificuldade Ele está presente, e tem buscado refúgio em outros lugares. Não tem esquecido essa palavra de Deus, que dá garantias, quando o Senhor diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os irmãos não lembram disso, e vão buscar no Google, e vão fazer pesquisas na internet, e vão após profetas malucos que aparecem na internet, porque o que tem muitos profetas sem juízo, falando coisas que o Senhor não falou, porque estão falando de si mesmo, por isso as coisas não se cumprem. E os irmãos entram em pânico, entram em desespero, porque estão deixando de lado a palavra. A palavra de Deus, a palavra da promessa, o Evangelho de Jesus, que tem respaldo, aleluia, a qual o Senhor trouxe a nós, o que o Espírito Santo tem clareado nas nossas mentes. Mas os irmãos
Não estou me referindo a este colegiado, a estas pessoas, né? A esta eclesia que aqui está, mas me refiro no geral. Vê-se o desespero das pessoas nas redes sociais, porque alguém está publicando que vai acontecer isto e aquilo outro, porque uma senhora pregou no lugar e disse que vai acontecer isso e aquilo. Irmãos, voltemos para a palavra, aleluia, porque o compromisso de Deus não é com pessoas sem juízo, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Andemos pela palavra de Deus, aleluia, para termos vitória. A Bíblia diz que os discípulos iam em um barco e Jesus veio andando sobre o mar. E quando os discípulos ali se assustaram, porque havia um fenômeno desconhecido deles, um homem andando sobre o mar, sobre as águas, isso ia contra o normal. A lei da gravidade ali estava sendo deixada de lado, e era uma coisa normal. Eles ficaram com medo. Jesus disse: não temas, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, pois mande que eu vá ter contigo sobre as águas. Olha, irmãos, o importante aqui, a observação que nós precisamos fazer é: Pedro não foi por conta própria. Pedro não saiu do barco e foi lá. Pedro pediu que o Senhor desse uma palavra, porque ele queria ir seguro na palavra do Senhor, aleluia. Quando Jesus disse: anda sobre as águas, então ele tirou o pé do barco e pôs sobre as águas. Ele estava experimentando o maior milagre da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque creu na palavra de Deus. Se você quer viver um milagre na sua vida, querido, então coloque a palavra do Senhor no teu coração, creia nela, proceda como ela mandar, ande segundo a palavra e o Senhor fará maravilhas na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Nós não andamos segundo o que vemos, ou não andamos guiados pelas pessoas que estão aí no mundo, porque são cegos. E a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro, porque então ambos cairiam na cova. Nós temos a palavra de Deus, que não façamos como fizeram aqui os israelitas, os judeus, o qual o Senhor disse: eles serão levados presos, porque eles deixaram de conhecer a palavra. Eles não têm entendimento, por isso eles serão castigados, por isso eles sofrerão. Irmão, que não sejamos nós, a igreja do Senhor, este povo sem entendimento, que não busquemos nós esclarecimento das coisas nas redes sociais, mas que nos asseguremos na palavra de Deus, sabendo que dela procede o verdadeiro conselho de Deus, aleluia. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que o Senhor é um maravilhoso conselheiro, aleluia. Quer um conselho, queridos? Então busque o conselho na palavra. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Esqueça esse negócio de buscar no YouTube as profecias do YouTube, né? Esqueçam isto. Busquem a palavra. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Pois aqueles que buscam a palavra de Deus, eles sempre têm sucesso. Pedro teve sucesso porque andou segundo a palavra. Louvado seja Deus. Quando deixou de observar a palavra, ele começou a fracassar, começou a afundar. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para também um outro texto de 1 Samuel, capítulo de número 25. Exemplo de pessoas que viveram, que andaram, que utilizaram a palavra de Deus. A Bíblia diz no capítulo de número 25, versículo 18. Por que não lermos versículo 10? E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Olha, irmãos, aqui a Bíblia diz que no Carmelo
havia um homem no Monte Carmelo, havia um homem de Maom, que era uma cidade que distava aí 3 quilômetros. E era um homem rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, um homem de possessão, um homem poderoso, mas era um homem insensato, um homem louco. Mas tinha uma esposa por nome Abigail, que era uma mulher formosa e era uma mulher prudente, sábia. E então Davi, que havia fugido das perseguições de Saul após a morte de Samuel, busca abrigo ali próximo do Carmelo e envia 10 jovens a falar com aquele homem Nabal que estava tosqueando as suas ovelhas. E os jovens foram lá e Davi mandou uma mensagem amigável, dizendo: diz a ele, quando chegarem lá, diz a ele lá, em meu nome, diz a ele em meu nome, vai bem a tua casa, vai bem os teus bens, e seja bens a tua vida. Ou seja, abençoando a vida dele, abençoando a sua casa e abençoando os seus bens. E ele disse: nós sempre observamos as tuas ovelhas e somos aliados dos teus pastores, e nada tem lhes faltado lá no deserto. Mas aquele homem diz: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé, para que eu tome da minha água, do meu pão e da carne das minhas reses, que eu matei para dar para os meus trabalhadores? Ele destrata Davi completamente. Os jovens de Davi regressam até o alojamento, o acampamento onde eles estavam, e traz essa mensagem. Davi então levanta-se ali furioso, com 400 homens armados, espada na mão, ficando 200 homens ainda ali no arraial, cuidando, fazendo a segurança do acampamento. Mas neste período, a Bíblia diz que um dos jovens pastores das ovelhas de Nabal chega-se a Abigail e faz ela entender o problema que eles estavam passando. O versículo diz: porém um dos jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o meu amo. Porém ele lhe saiu, lhes lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm ouvido, têm nos ajudado muito. Versículo de número 17: olha, pois, agora, e vê o que há de fazer, porque já o mal está determinado está o mal contra a tua casa. Olha, irmãos, a situação era crítica, não havia nada que alguém pudesse fazer. Aquele homem era um criador de ovelhas, aquele outro era um guerreiro que vinha ao seu encontro com 400 homens. Mas aí é onde nós encontramos agora, e em meio à dificuldade, o que devemos fazer? Qual seria a atitude nossa? O que podemos fazer? Para quem devemos apelar? Aquela mulher, que era uma mulher sábia, louvado seja o nome do Senhor, chamou o seu criado, mandou preparar um jumento, colocou ali uma oferta para apresentar àquele homem que era ungido do Senhor. E a Bíblia diz que ela tomou 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas cozidas ou guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas passas, 200 pastas de figo passado e tostado, e o pôs sobre o jumento. E disse: vai na frente, que eu vou acompanhar-te. O que eu acho maravilhoso disto é, a Bíblia diz: e apressou-se Abigail. Ou seja, o problema estava batendo na sua porta. O problema já havia chegado, a morte, o mal contra a casa dela. Mas ela não se desesperou. Ela não foi atrás de ajuda outra. Ela recorreu unicamente a Deus. Aleluia. Quando ela chega perante Davi com aquela oferta, ela se ajoelha. Ela se ajoelha perante ele, se humilhou.
E ela diz: seja minha a culpa. Aquele homem é um louco, tal qual é o seu nome, insensato, louco. E eu, meu Senhor, não vi quando os teus servos foram lá, quando os rapazes foram lá. Eu não os vi, mas eu estou aqui, seja minha a culpa. Ela disse: olha, bendito o Senhor que não permitiu que você sujasse a sua mão com sangue. Aleluia. Vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue. E ela começa a falar o que eu acho maravilhoso: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao teu Senhor. Olha, irmãos, ela começa a fazer uma defesa, não sobre o argumento de ser a vítima, mas mostrando a Davi: olha, que bom que você não sujou as tuas mãos com sangue, porque o Senhor vai firmar a tua casa, aleluia, e Ele fará como Ele tem dito ao teu respeito, aleluia. Ela começa a apelar para a unção de Deus que estava sobre a cabeça de Davi, louvado seja o nome do Senhor, e a dizer que é usando o Senhor Deus, com o meu Senhor, conforme o que te há dito de ti, e te tiver estabelecido como chefe em Israel. Olha, quando tu assumires o trono, aleluia. Ela estava falando ali, irmãos, de promessa de Deus. Ela estava falando: Deus prometeu a ti ser o chefe de Israel, usando a promessa de Deus para apaziguar o problema. Ela estava usando a promessa de Deus, a palavra de Deus, o que o Senhor tinha dito, para livrar a sua casa da morte. E ela continua fazendo a sua defesa. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito seja o teu conselho, e bendita seja tu, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele reverteu o propósito, e voltou e disse: agora vai em paz, aleluia. Olha, irmãos, isso aqui é na hora do problema maior que houver contra a tua casa. Ao invés de sair gritando desesperado, lembre-se das promessas de Deus, aleluia. Assegure-se delas, porque o Senhor cumpre a sua promessa, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra de Deus vai salvar a tua vida. A promessa de Deus vai poupar a tua família. Sabe como é isso, irmãos? É na hora da dificuldade, você ajoelhar ali na tua casa com a tua família e orar ao Senhor, e começar a dizer para Ele assim: olha, Senhor, a tua palavra citada pelo teu ungido diz: eu fui moço e hoje eu sou um velho, e eu nunca vi um justo passar fome, e nem a sua descendência mendigar o pão, aleluia. Orar ao Senhor usando a sua palavra, e o Senhor que é justo, Ele fará cumpri-la, aleluia, aleluia. Precisamos conhecer a palavra de Deus para poder fazer uso dela. Israel estava perecendo, porque não tinha conhecimento da palavra, porque na hora da dificuldade ele apelava para Moloque. O rei que sucedeu a Ezequias apelava para sacrificar crianças, não tinha conhecimento de Deus. Ezequias orou ao Senhor e o Senhor poupou a sua vida, mas a sua descendência, aquele que vieram na sua posteridade, não tinham conhecimento do Senhor. Por isso pereceram, por isso foram cativos, por isso foram mortos. Então, queridos, que nos nossos dias estejamos fazendo do Evangelho, da palavra de Deus, alicerce, seja Ele a rocha sobre o qual estejamos alicerçados. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Diz ele: vieram os rios, subiram as águas, combateram contra aquela casa e a casa não caiu,
porque estava construída sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que ouve a minha palavra e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Ele diz: porque subiram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então, queridos, que nós estejamos vivendo alicerçados na palavra de Deus, buscando conhecimento da palavra de Deus, porque ela vai salvar a tua alma. Aleluia! Mas pastor, como é que a palavra de Deus vai me dar emprego? Vai! Quando você orar o Senhor mostrando a promessa do Senhor. Aleluia! Quando você conseguir tocar Ele com as suas palavras, dizendo: Senhor, a tua palavra diz que se eu for fiel, olha, se eu for fiel e trouxer mantimento à tua casa, o Senhor vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênção tal que dela me advenha grande abastança. Aleluia! Pai, a tua palavra diz que o Senhor repreenderá o devorador, o migrador, o destruidor. Olha, e eu vou ser tão abençoado que as outras pessoas vão olhar para mim e vão dizer que eu sou feliz porque o Senhor tem me abençoado. Aleluia, aleluia. Isto é orar com entendimento seguro na palavra de Deus. E o Senhor diz que a palavra dele é fiel para cumprir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aí o Senhor vai mudar o veredito, e aí o Senhor vai transformar a tua situação, e aquilo que era maldição vai virar bênção, porque você vai ter conseguido adentrar o trono de Deus. Oh, glória a Jesus. Mas para isso precisa conhecer a palavra. Se Abigail não conhecesse e não cresce nas promessas de Deus sobre a vida de Davi, teria morrido ela, seu esposo, seus filhos e seus criados. Mas ela, conhecendo a promessa de Deus, ela tomou posse dela, fez uso da palavra, aleluia, e foi vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ana, lá em 1 Samuel, diz que Ana chegou à casa do Senhor angustiada, chegou acabada, porque era estéril, não tinha filhos, não havia nada que ela pudesse fazer, porque ninguém pode resolver o seu problema físico, hormonal, não pode, só Deus pode, porque foi Deus quem fez o homem, porque somos criaturas da mão dele. Ela chega ali, ajoelha-se e ora. A Bíblia diz que ela orava com uma amargura de espírito tão grande, que não saía nada da sua boca, nada inteligível, senão balbuciando alguma coisa. E aquele homem de Deus que ali estava, Eli, o sacerdote, diz: minha filha, aparta de ti esse vinho, aparta de ti esse vinho, sendo hora dessa já está assim. E ela diz: meu Senhor, não me tenhas por filha de Belial, mas eu sou uma mulher angustiada, amarga de espírito. Expõe diante daquele homem de Deus, e aquele homem de Deus se comove, e ele diz: pois vai em paz, e seja feito segundo a tua petição. Olha, irmão, olhe a palavra que aquele homem disse: seja feito segundo a tua petição. Sabe o que estava sobre a cabeça daquele homem, irmão? A unção de Deus, aleluia. O óleo que foi derramado sobre a cabeça de Arão, que nós mencionamos agora, não é? Que nós costumamos falar. Precioso o óleo sobre a cabeça de Arão, que desce a sua barba e que desce a orla das suas vestes. Também aquele homem era descendente de Arão, da tribo de Levi, homem de Deus, sobre ele estava a unção de Deus. E quando ele profere aquelas palavras proféticas, abençoadora, sobre aquela mulher, e diz: vai em paz, vai em paz, e o Senhor seja misericordioso contigo, e seja feito conforme a tua palavra, aquilo que tu pediu. Aquela mulher tomou posse, aleluia, tomou posse daquela palavra, irmão, tomou posse da vitória, aleluia. E a Bíblia diz: e levantou-se, aleluia, e comeu, se alimentou, e o seu semblante não era mais triste. Louvado seja Deus.
Oh, aleluia. Quem acredita nisso, levante a mão e dê glória. Oh, Rama Suriandekas, Riba Suricante Ramalai, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Precisamos crer na palavra, não conhecê-la apenas teoricamente, irmãos, mas crer nela, saber que ela é verdadeira, saber que ela é viva. A Bíblia diz que ela é viva, eficaz, penetrante. E até o escritor diz, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Aleluia, crer na palavra de Deus. Ela creu na palavra proferida ali pelo sacerdote, segurou-se na promessa. E a Bíblia diz que depois de um período, ela concebeu, deu luz, e pôs o nome do seu filho Samuel, porque ela disse, ao Senhor eu pedi. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você quer receber bênção? Então segure-se nas promessas de Deus. Aleluia. Então ande segundo a promessa do Senhor, que seja a palavra de Deus o alicerce da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Esqueça o Google, esqueça o YouTube, esqueça os profetas loucos. Apegue-se no santo evangelho de Cristo, porque a palavra diz, esta palavra é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Riba Shuriandekas. Eita Deus, a palavra de Deus é santa, é verdadeira, é eficaz, e ela se cumpre. Aleluia, glória a Deus. Lembro-me então da mulher viúva que estava para morrer de fome. Ela disse, olha, dizendo a Eliseu, o teu servo, meu esposo, ele temia ao Senhor e ele morreu, e ele deixou um débito grande. Ela não tinha como pagar. Ela disse, os credores, eles estão vindo aí buscar os meus filhos para levar como escravos para sanar o débito. Aquela mulher estava em desespero, irmãos. Ela ia fugir com os filhos? Ela ia tentar um outro meio? Não, ela apelou ao Senhor, procurou o homem de Deus. Aleluia, aleluia. Sabe a lição que eu tiro daqui, irmãos? Há muitos crentes que não recebem bênçãos porque não honram o homem de Deus. Aleluia. Perdem a bênção. Ana podia ter dito, este velho gordão, com os filhos todos desmantelados, se ele não cuida da casa dele, que poder que ele tem, que autoridade ele tem? Ela teria morrido ainda estéril. Ela não ligou para isso, ela não tinha nada a ver com isso. Ela não tinha nada a ver com a vida alheia, irmãos. Tem pessoas que sofrem porque se esquecem da sua vida e vão cuidar da vida alheia. Isso não é bom. Ela simplesmente creu. O homem de Deus falou. Aleluia. Creu e recebeu a vitória. Aleluia. Aqui a viúva chegou a Eliseu, e Eliseu disse, o que eu posso fazer? O que hei de fazer por ti? Se tu deve tanto dinheiro assim, o que tu tem lá na tua casa, mulher? E a mulher diz, eu não tenho nada, eu tenho só uma botija de azeite. Olha, irmão, eu tenho uma botija de azeite. Ela tinha alguma coisa. Aleluia. Se você tem, pastor, eu não tenho muito conhecimento, mas eu tenho um conhecimento pouco da palavra. Eu não sei muito, mas eu sei um pouco. Então você tem um começo. Aleluia, aleluia. Apresente ele a Deus, e o Senhor fará dessa pequena coisa que você tem algo grandioso para a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus pega as coisas pequenas e as loucas deste mundo e as que não são, para confundir as que são. Eu só tenho um pouquinho de azeite numa panela, numa botija. Ele diz, então tudo bem, faz o seguinte, vai aí nos vizinhos, pede muitas vasilhas, vazias, muita mesmo. Ela saiu ali, ela creu na palavra que o homem de Deus proferiu, e foi, pegou muitas vasilhas e trouxe. Ele disse, agora entra no teu quarto, fecha a porta, corta a relação com o mundo e começa a encher, vai mandando os teus filhos trazer. E ela foi colocando e foi enchendo, encheu todas as vasilhas, segura na palavra que o homem de Deus tinha dito. Aleluia, aleluia. Ela creu. Isso aqui foi porque o homem de Deus falou. Ela voltou onde estava o homem de Deus. Pronto. E ele disse, acabou as vasilhas, tem mais? Não, está tudo cheio.
E agora, o que é que eu vou fazer? Olha, irmãos, ele diz, agora tu vais. Irmão, isso aqui é respeito ao homem de Deus. Agora tu vai e vende, paga o teu débito, e o restante tu vai comer aí e vive dele. Coisa maravilhosa. Crê na palavra que o Senhor proferiu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque aquele que o Senhor constituiu para cuidar da igreja é o homem sobre o qual está a autoridade do Senhor, é sobre o qual está o cajado do Senhor, e o Senhor honra a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde no seu amor para sempre. Aleluia. Façamos da palavra de Deus a nossa moleta, façamos dela a nossa bússola, façamos dela o nosso alimento. Aleluia. Façamos dela o nosso lugar de dormir, que em todos os momentos das nossas vidas estejamos nós utilizando-nos das Sagradas Escrituras. Amém?